Olá, boa tarde. Está no ar mais uma edição do programa Conexão Potiguar. Segunda sexta-feira, às 14h30, aqui pela Band. O nosso muitíssimo obrigado pelo carinho da sua audiência, pelo carinho da sua companhia. No programa de hoje, nós vamos falar sobre reforma eleitoral, reforma política. Para isso, nós convidamos o Dr. Evandro Borges, que é especialista em Direito Público, presidente da Comissão de Estudos Constitucionais da OAB, e tem também uma coluna semanal aqui no jornal Potiguar Notícias, o jornal do RN, e escreve 3 vezes por semana para o portal www.potiguarnoticias.com.br, sempre abordando essas questões relativas ao direito público e também às reformas que o país precisa, seja tributária, seja político-eleitoral. Doutor Evandro Borges, muitíssimo obrigado pela sua presença, tudo bem? Tudo bem, Pinto Júnior, e todos os telespectadores do seu programa, Conexão Potiguar, da Rede Bandeirantes. É uma satisfação estar aqui presente neste horário, neste programa. Doutor Evandro, vamos começar nosso bate-papo aqui tentando entender qual a diferença da política, um assunto que está sendo debatido quase todos os dias nos blogs, nos portais, nos jornais, a reforma política, a reforma eleitoral. Qual a diferença? Existe uma diferença importante aí? O que é reforma política, o que é reforma eleitoral? Pinto Júnior, a reforma política veio à ordem do dia, onde a mídia passou a dar toda a importância na presença da Presidente da República, quando foi participar da abertura dos trabalhos legislativos do Congresso Nacional, que de forma enfática disse que iria apresentar os projetos de lei da reforma política brasileira. A reforma política ela é mais abrangente do que a reforma eleitoral. Na reforma política se discute, por exemplo, a reforma tributária, se discute a reforma previdenciária e pode-se discutir também a reforma eleitoral. É algo mais amplo. É mais amplo do que simplesmente a reforma eleitoral. Nós tivemos a semana passada os prefeitos de todo o país, em Brasília, discutindo, inclusive o tema da marcha dos prefeitos foi uma federação incompleta, onde os prefeitos querem uma maior divisão do bolo tributário nacional. Então, isso aí é uma reforma política. A reforma eleitoral se está também no âmbito da Constituição Federal, das leis complementares e das leis ordinárias, que o Congresso tomou uma iniciativa de formar uma discussão provisória, fez uma comissão especial e vem discutindo paulatinamente tudo inerente às questões eleitorais do país. Como é que o senhor vê o atual momento relativo à reforma política? Por exemplo, a questão da fidelidade partidária, que foi uma imposição quase que da justiça, o Congresso deixou de fazer. O senhor tem, pela sua vivência, o senhor tem a expectativa de que se o Congresso vote, pelo menos, essa questão da reforma eleitoral nesse tema, no tema, por exemplo, vamos pegar um tema para trabalhar o seu raciocínio, a questão do financiamento público de campanha. Pinto Júnior, a reforma eleitoral, ela será aprovada no Congresso Nacional se houver consensos. Isso ficou muito claro na exposição do vice-presidente da República quando esteve em Natal, na posse da nova diretoria da FECAM, quando nós estivemos presentes. Ele, naquele momento, colocou, de certa forma, que tinha um certo ceticismo em relação à reforma eleitoral, porque as lideranças partidárias, porque não havia consenso em questões fundamentais. E outro aspecto que ele levantava como importante, que está norteando agora as discussões, é o voto da proporcionalidade, o voto do voto distrital, o voto distrital misto e até um que ele passou a denominar de voto distritão, ou seja, o voto majoritário para todo o parlamento. Para todo o parlamento significa de vereadores até os senadores. Os senadores já são são eleitos pelo voto majoritário, mas os deputados federais não, os deputados estaduais não, são eleitos pelos votos da proporcionalidade. Aqui no Rio Grande do Norte, nós temos 2 casos que são propícios para se discutir essas questões da proporcionalidade. Um no âmbito estadual e outro no âmbito federal. O voto da proporcionalidade garantiu, por exemplo, a eleição do deputado Fernando Mineiro, que foi eleito pela proporcionalidade, ou seja, assegurando no Parlamento Estadual, na Assembleia Legislativa,
a participação das minorias. E também na Câmara Federal, dos nossos representantes do Rio Grande do Norte, temos o caso do deputado Paulo Wagner, que foi eleito com a quantia de votos menor do que a do deputado Rogério Marinho. Então, essa questão, ele arguiu, ele fez a defesa, inclusive, do voto majoritário para o parlamento. Eu tenho uma certa discordância, porque um dos fundamentos da nossa República, da República Federativa do Brasil, é a pluralidade. E no parlamento, o parlamento é eminentemente plural, tem muitos segmentos. Então, eles têm que estar representados, todos os segmentos da sociedade, que se expresse, que se estampe, onde se tem a confluência de ideias, a discussão das ideias, dos debates. Então, nós temos que ter um parlamento assegurando também a participação das minorias. E a proporcionalidade assegura isto. O vice-presidente da República, quando na sua exposição, na posse da FECAM, se colocou contra o voto distrital, porque disse que o deputado se apequinaria, ou seja, ele seria um deputado somente para arguir e levantar reivindicações orçamentárias e financeiras para uma determinada região. Quando o deputado é eleito, ele representa todo o povo brasileiro. Então, na hora que tem um representante de um distrito, é como se o deputado fosse diminuído. Essa foi a tese arguída, levantada pelo vice-presidente da República, que já foi, por 3 vezes, presidente do Congresso, presidente da Câmara Federal. Portanto, conhece bem do que está falando, né? Mas a impressão que o vice-presidente passou é que não vai ter muitas mudanças, não. Não passou que haverá... Ele não deixou uma expectativa de mudança em relação a regras cobradas pela sociedade, em relação à reforma eleitoral. Ele foi, de certa forma, deixou bem claro que era cético, enquanto não se conseguia formar os consensos que são necessários para poder ser aprovado junto ao Congresso Nacional a reforma eleitoral. Talvez, Evandro, não sei se o senhor concorda, mas talvez a questão do financiamento de campanha, se vai ser privado, se vai ser público, se vai ser misto, enfim, talvez essa questão seja apreciada e votada. Há um sentimento da sociedade brasileira, inclusive expressada na o último projeto de lei que foi encaminhado pela participação popular, da iniciativa popular, em torno da moralidade, do processo eleitoral brasileiro, da ética, em que o financiamento de campanha ele tem que ser mais transparente, mais limpo, tornando mais visível para a sociedade quem realmente está financiando as candidaturas, as coligações partidárias. Então, há este sentimento na sociedade. É um sentimento muito forte, em que os nossos representantes deverão se posicionar. Há uma corrente muito forte dentro do Congresso Nacional em que defende que as eleições sejam de financiamento público. Ou seja, sendo por financiamento público, as candidaturas deverão ser tratadas com igualdade. E sendo tratadas com igualdade, vão vencer as mais representativas, as que defendem melhor, conseguem melhor colocar as suas ideias perante a opinião pública.